11 horas 35. Acompanhe a programação da TV Câmara Cubatão. Está começando o Primeiras Notícias. A gente abre a nossa edição de hoje com vaga de emprego, porque o Pátio Cubatão tem vagas no dia de hoje. Me acompanhe aqui no telão, vagas de hoje, dia 21 de maio. Uma vaga de supervisor de instrumentação, outra para técnico de instrumentação. Eletricista montador também é um, gerente de restaurante, cozinheiro, estoquista, auxiliar de recepção, 4 para montador de andaime e um líder de andaime. Pessoal, todas essas vagas são para hoje, tem que ser enviadas até o meio-dia para o e-mail patcubatãoemprego@gmail.com. O endereço está aqui embaixo. patcubatãoemprego@gmail.com. Lá no campo do assunto do e-mail, você coloca a função que você deseja trabalhar. Quem concorrer a essas vagas, boa sorte! Confira outros destaques do nosso telejornal. Poupa-tempo e regularização fundiária do Costa Muniz podem virar realidade. 500 mil crianças e adolescentes sofrem exploração e abuso no Brasil. Saiba como impedir isso. Palmeiras e São Paulo ficam no 0-0 no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. Sexta-feira, dia 21 de maio, o Primeiras Notícias está no ar. Horas 36 minutos. E a regularização fundiária do Costa Muniz e a instalação de um anexo do Poupa-Tempo podem acontecer em breve aqui na cidade de Cubatão. Acompanhe na matéria. A cidade de Cubatão não tem um anexo do Poupa-Tempo. Devido a isso, os moradores têm que se deslocar para outras cidades quando precisam. Pensando nisso, o vereador Alan Matias solicitou ao Executivo que se faça gestão para a instalação de uma unidade do Poupa-Tempo na cidade. Dentre eles, pedindo em ofício para o deputado Júnior Bozella e também um requerimento para o Poder Executivo da cidade para utilizar essa boa relação com o governo do estado para que seja instalada uma unidade do Poupa-Tempo na nossa cidade. Chegou a informação até o nosso gabinete de que nos próximos meses, nas próximas semanas, o governo estadual estará implementando cerca de 100 unidades no estado de São Paulo. Então, esse requerimento vai de conta para que Cubatão também seja agraciada nesse sentido. A moradia é um direito daqueles que vivem em áreas de assentamentos informais. A instauração de um processo administrativo de regularização fundiária do Jardim Costa Muniz é outro pedido do vereador junto ao Poder Executivo. Quero mandar um abraço a todos os moradores, pessoal totalmente engajado nas melhorias do bairro. Estive lá na Associação de Melhoramentos explicando sobre regularização fundiária, um passo muito importante para que as pessoas possam ter a titularidade das suas residências. E uma preocupação em relação aos próprios que não estão sendo utilizados. Precisamos destinar os próprios públicos da nossa cidade, implementar serviços sociais, de saúde, educacionais, esportivos. E a nossa cidade ela é rica em próprios públicos e está faltando uma atenção especial do governo, sim, com relação a essas destinações. E com relação a mim, enquanto vereador, estarei sempre cobrando para que políticas públicas possam ser desenvolvidas nesses espaços. 11 horas 38 minutos. O assunto é Covid. Vamos conferir os números da pandemia aqui na cidade? Me acompanhe no telão. Boletim coronavírus, boletim epidemiológico, mais boletim vacinômetro, a vacinação também aqui na cidade de Cubatão. Casos confirmados de coronavírus aí desde o começo da pandemia, lá em março de 2020, são 12.323 casos. Em isolamento no momento são 366, descartados 13.098. Óbitos de investigação são 13 e mortes descartadas 47. Mortes confirmadas, infelizmente, 408 cubatenses morreram por causa da doença, um acréscimo de mais 4 em 24 horas. Recuperados são 11.919. Agora a taxa de ocupação de leitos de UTI aqui na cidade. Até ontem, 4 da tarde de ontem, 11 pessoas ocupavam leitos de UTI da ala Covid, um a menos. Ontem tinham 12, hoje são 11.
Então, a média de ontem ficou em 61%. Já a média semanal, de quinta-feira da semana passada até a quinta-feira de ontem, ficou em um pouco mais de 80%. Vacinas, vamos de vacinas. 32.141 doses aplicadas e utilizadas aqui na cidade de Cubatão até ontem. Isso é a soma da primeira com a segunda dose. Então, primeira dose, 20.792 cubatenses, ou 15,79% da população, recebeu a primeira dose. Segunda dose, 11.349 cubatenses, então, todos imunizados literalmente aí com as 2 doses da vacina contra a Covid. Esses números estão no site da Prefeitura de Cubatão e também no Facebook da instituição. Mudando um pouco de assunto, mas o assunto é muito importante, porque maio é o mês que marca a luta em defesa das crianças e dos adolescentes. O Brasil, infelizmente, ocupa as primeiras posições no ranking de violência e exploração desses jovens. Um relatório aponta que cerca de 500 mil crianças, 500.000 de crianças e adolescentes sofrem dos mais diversos abusos anualmente no país. A infância é, sem dúvidas, a fase mais bonita da vida. É nela que acontecem as nossas primeiras descobertas. Fazemos nossas primeiras escolhas, as primeiras amizades, brincamos e aprendemos. É um caminho colorido de uma infinidade de novidades e que, por vezes, acaba sendo interrompido devido à maldade presente nos mais diversos lugares, inclusive nos ambientes considerados seguros. De acordo com o panorama organizado pelo Instituto Liberta, o Brasil é o segundo país com o maior número de crianças e adolescentes exploradas sexualmente, ficando atrás apenas da Tailândia. Calcula-se que haja 500 mil vítimas por ano no país. No calendário nacional, o mês de maio foi escolhido para sensibilizar, informar e convidar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos da criança e do adolescente, através da campanha Maio Laranja. 48 anos atrás, nós vimos aquela criança, Araceli, ser estuprada, drogada, vitimizada, explorada, de forma assim, muito cruel, um crime brutal. Isso 48 anos atrás. Em 2000, constituído o Dia Nacional, né, de combate ao abuso e exploração sexual infantil no Brasil. Então é uma data muito importante que deve ser lembrada por todos nós, né? A gente na pandemia, a gente não teve como fazer fazer alguma atividade que nós já pensávamos aqui, né? Mas é uma data que tem que ser lembrada, tem que ser pensada dentro das cidades, né, junto aos poderes legislativo, executivo, junto a toda a sociedade organizada, para que não seja esquecida. E mais ainda, para que nós tenhamos isso como um marco na luta, né, e no combate, né, ao abuso sexual infantil. De acordo com o Colegiado de Conselheiros Tutelares, Cubatão registrou nos últimos 16 anos um aumento de cerca de 50% no número de denúncias de abuso sexual infantil. Porém, segundo estudos, este número representa apenas 1/4 dos casos. E após a pandemia, essa situação se agravou ainda mais. Já era velado, né? Os casos assim não vinham como deveriam vir para a rede de atendimento. E com a pandemia ficou mais difícil ainda a gente ter conhecimento dos casos de abuso sexual. Por quê? Os atores que mais denunciavam, quais são? Escolas, rede de saúde. E, infelizmente, isso está muito velado. A maior política pública é a escola. Sem a escola, nós vimos muito problema familiar surgir, né? Muito direito violado, ameaçado. Então, imagina a questão do abuso sexual também, onde a escola tinha uma parcela grande de contribuição. Além da escola, a segurança das crianças e adolescentes conta com o apoio de toda a sociedade. A conselheira Mônica Nunes alerta que todos devem estar sempre atentos aos sinais que uma criança ou adolescente pode emitir ao passar por situações de sofrimento. Existem várias formas da criança estar pedindo socorro, né? Quando muitas vezes ela passa a ser a vítima de um abuso, né? Uma questão, muitas crianças refletem através da agressividade, do choro contínuo, muitas vezes a resistência de ir ao banheiro, tomar banho, ou então se despir, muitas vezes, né? Os pais precisam estar atentos às crianças, né?
Quando uma pessoa chega perto da criança, perceber ali por que aquela criança está se esquivando tanto daquele adulto. Tem que estar atento aos adolescentes também, porque o adolescente também tem a forma de chamar, né, de pedir socorro, né, para que não venha desencadear num suicídio, né? Então tem que prestar atenção, porque cada um tem uma forma de falar: socorro, preciso de ajuda. Para contribuir no combate ao abuso e exploração sexual infantil, é necessário um trabalho de atenção, cuidado e prevenção que todos devem assumir. Portanto, contribua e faça a sua parte. Não deixem de denunciar. Disque 100 salva, protege, é gratuito, né? Sigilo absoluto. Se precisar, procure o conselho tutelar, procure a delegacia, né? Mas não deixem de procurar, né? Nós estamos aqui e essa é a nossa missão, né? É proteger, tá bom? O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E pedir que Deus continue abençoando todas as nossas crianças, os nossos adolescentes e as famílias, né? Vocês têm uns parceiros, que somos nós, aqui, Conselho Tutelar de Cubatão. É isso aí, pessoal. Denuncie. Disque 100. 15 para o meio-dia. Confira a previsão do tempo. Apesar do frio durante a madrugada, o sol predomina durante essa sexta-feira e as temperaturas sobem um pouco mais. Em Cubatão, os termômetros continuam registrando grande amplitude térmica, sendo a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. Os ventos sopram fracos, com possibilidade para algumas rajadas durante a tarde, e a umidade relativa do ar segue elevada, com mínima de 65% e máxima de 96%. Confira os destaques dos principais jornais da nossa região e do estado. Abrimos com o jornal A Tribuna. Agências oferecem, abre aspa, turismo de vacina, fecha aspa. Destinos são os Estados Unidos, mas imunização não está garantida. Próxima capa é o jornal Diário do Litoral. Mega operação registra 305 detidos. Foi uma retomada deste tipo de ação na Baixada Santista e no Vale. Pelas fases mais restritivas, a última tinha sido em janeiro. Jornal Folha de São Paulo. Brasil ignorou em um mês 10 e-mails sobre imunizantes. Correspondência sigilosa entregue pela Pfizer à CPI expõe tentativas vãs de vender vacinas ao governo. Jornal Estado de São Paulo. A Amazonas rebate Pazuello e diz que não recusou ajuda federal. Governo do estado desmente declaração do ex-ministro da Saúde na CPI sobre a crise da falta de oxigênio. Portanto, essas são as principais capas dos jornais de hoje. São 11 horas mais 48 minutinhos. Vamos trocar de disco, vamos falar de futebol. Pois é, futebol. Ontem tivemos o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo. O jogo ficou no 0-0. Já o Timão, mesmo eliminado da Sul-Americana, goleou. E no Troféu do Interior, o Novo Horizontino venceu a Ponte Preta. Bora para os gols. Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista ontem no Allianz Parque, Palmeiras 0, São Paulo 0. Um jogo teoricamente muito fraco. A decisão ficou agora para domingo às 16 horas. No estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, em São Paulo. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians, mesmo eliminado da competição, goleou o Sport Huancayo por 5-0. Gustavo abre o placar para o Timão. Matheus Vital marca o segundo 2-0. Na etapa complementar, Gil de cabeça amplia o placar, 3-0 Corinthians. Estava fácil demais, Gustavo faz o quarto. E Luan, com essa bomba, encerra o placar. Corinthians 5, Sport Huancayo 0. Decisão da Taça do Interior entre Novo Horizontino e Ponte Preta. E deu Tigre. Felipe Rodrigues faz 1-0 para o time da casa.
No segundo tempo, Edson Silva de cabeça marca o segundo final. Novo Horizontino campeão do Interior 2, Ponte Preta 0. Tá, então, os gols desta quinta-feira e o jogo entre Palmeiras e São Paulo, primeiro jogo da decisão, 0-0. Então, decisão, definitivo, domingo, 4 da tarde, lá no estádio do Morumbi. 10 para o meio-dia. E Cubatão terá em breve um circuito que deve atrair turistas aventureiros para a cidade. Veja na matéria de José Mário Alves. A Secretaria de Turismo de Cubatão iniciou a elaboração de um roteiro cicloturístico com atrações ecológicas e históricas de Cubatão. A intenção é oferecer um percurso seguro, não só para os ciclistas da região metropolitana, mas também para os grupos que normalmente descem a Serra do Mar para conhecer as atrações locais. Numa parceria entre as Secretarias de Esportes, Meio Ambiente e Turismo, a proposta é apresentar os pontos históricos e parques ecológicos com segurança e proporcionar uma boa estadia aos visitantes, que poderão almoçar e lanchar em nossos bares e restaurantes instalados na região da Avenida 9 de Abril e, possivelmente, pernoitar na cidade, já que somente em Cubatão existem 5 grupos de ciclistas que se reúnem para pedalar nos finais de semana e à noite. A secretária de Turismo destacou que a iniciativa também irá beneficiar o comércio local. Então, é uma união de esforços, né? Secretaria de Turismo, Esporte, Meio Ambiente, obras também, a CMT, é uma união de esforços para que a gente possa promover um circuito cicloturístico, porque esse momento é a tendência. A cada tempo que passa, novos adeptos dessa modalidade do cicloturismo, que, na verdade, é você pedalando, conhecer cidades de uma forma que você tem contato direto com a natureza. E Cubatão é uma cidade propícia para isso. Então, qual é a ideia? É nós organizarmos já as rotas que a gente tem, as ciclovias, as ciclofaixas, para ver de que maneira a gente consegue organizar um circuito que seja atraente, não só para o morador de Cubatão, que queira no final de semana, no sábado, no domingo, pedalar com a família, mas propriamente dito para os grupos que já pedalam, não só da Baixada Santista, mas de todo o estado de São Paulo. Então, o que tem se tornado uma tradição até, são grupos de pedal do Grande ABC, da capital paulista, eles têm descido a serra para pedalar aqui embaixo. Então, a ideia é a gente proporcionar uma melhor infraestrutura e lucrar com isso, ou seja, gerar emprego e renda, de maneira com que esses visitantes consumam na nossa cidade. Então, eles façam o circuito, eles têm as opções dos roteiros cicloturísticos, e aí eles consumam na cidade, seja no comércio da 9 de Abril, ou dentro dos bairros por onde passam alguns desses roteiros, que são daqueles mais aventureiros. O momento é esse, essa é a tendência de um turismo sustentável, ambiental, e Cubatão tem tudo para evoluir. Já o vereador Wilson Pio, do PSDB, faz parte também das discussões para a criação de percursos ciclísticos na cidade de Cubatão. Um selo amigo do ciclista, identificando os estabelecimentos comerciais com um atendimento diferenciado aos amantes das bikes, deverá ser criado. Então, sim, a questão aqui hoje é do ciclista. A gente fomos procurados por alguns ciclistas da cidade, né? Com a finalidade de defender a causa do ciclista em Cubatão. E a gente aceitamos esse desafio e participamos nessa semana no Parque Lirina, juntamente com a secretária de Turismo e o secretário de Esportes, sobre a questão. Mas o ponto mais importante aí, até nosso mesmo, na realidade, nessa discussão, é a questão da infraestrutura. Porque, como eu disse lá na reunião, vou dizer para vocês aqui na TV Câmara aqui, nós precisamos estruturar, antes mesmo de qualquer tipo de evento, que seja do pedal, reestruturar a questão das ciclovias. Precisamos brigar por isso. Isso é um dos pontos que eu me coloquei à disposição para ajudá-lo nessa incumbência agora que a gente comprou com eles. Isso é bom, que ganha o comércio, né? O comércio local, né? Ganha com isso aí, até no momento que nós estamos vivendo, né? Momento crítico de pandemia, né? E a cidade também ganha, né? Ganha de diversos lados, né? Ganha a cidade, ganha o comércio, ganha a saúde, né? Porque o camarada vai pedalar, isso faz bem para a saúde também, né? Eu vejo aqui como um todo, e até mesmo, eu vejo aqui, mano, assim, dizemos o seguinte, se a gente melhorar até a questão das qualidades da nossa ciclovia na cidade, vai facilitar também até o camarada deixar o carro em casa.
né? E muitas pessoas podem vir até trabalhar, né, com as suas bikes e tal. Acho que vai ganhar, todo mundo aqui ganha com isso, a própria cidade e todos envolvidos nessa causa. Poxa, que bacana. Tomara que a iniciativa dê certo. Vamos torcer por isso. 5 para o meio-dia. Dessa forma, com essa bela matéria de José Mário Alves, a gente encerra o nosso telejornal. Agradeço a sua companhia. A gente volta na segunda-feira às 11h30 da manhã. Bom dia. Tchau, gente.